Muito boa tarde. As palavras de encerramento podiam muito bem ter sido as do meu caríssimo amigo Dom Armando, porque foram verdadeiramente palavras de conclusivas, de pontos de partida, pontos de vista, mas penso que um resumo final bastante alargado e com interesse para todos nós daquilo que está em causa. Eu deixarei apenas então algumas notas, procurando não demorar muito tempo, porque nestas alturas a palavra do Bispo, por muito interessante que fosse, era sempre escutada com algum frenesim já interior. Bem, em primeiro lugar, quando falamos de sinodalidade, e foi o tema que esteve em causa e que anda a ocupar-nos nestes últimos tempos, nós todos percebemos que este tema veio ao de cima por algum motivo. Não foi simplesmente o Santo Padre que teve um sonho e sonhou com esta palavra ou com esta realidade, foi por ele e as conferências episcopais e os cristãos e a Igreja ir percebendo que havia algumas dificuldades, que havia alguns problemas, que havia alguns caminhos a fazer, que havia e há algumas insatisfações relativamente ao modo como nós estamos a ser Igreja, como estamos a ser cristãos, como estamos a viver para dentro e como estamos a viver para fora. Portanto, há uma razão de ser fundamental. E depois, o próprio desejo que neste tempo se tem acentuado por necessidade e urgência de voltarmos às nossas raízes, àquela refontização que aqui foi referida tantas vezes, de que o Concílio falou e de que nós temos, inclusivamente, também falado muitíssimas vezes, por acharmos que é essencial. É que nós estamos a perceber que precisamos de construir novas condições para sermos Igreja e para que a Igreja seja sinal no meio do mundo. E que o modo como nós temos vindo a ser e como estamos a ser é insuficiente. Não por culpa de Deus, nem por falta da ação do Espírito Santo, mas exatamente porque nós não temos sido capazes de desenvolvermos essas formas que o Espírito de Deus inspira à sua Igreja. Em segundo lugar, considero, como foi dito aqui repetidamente, que estamos a viver um momento decisivo da vida da Igreja. Não só pelos motivos negativos, mas também pelas esperanças, pelas aberturas, pelos horizontes que todos percebemos que este tempo está a gerar e que, a partir da força do Espírito de Deus, tem, inevitavelmente, de gerar. E como tal, nós estamos a ser participantes, por assim dizer, de um momento e de um movimento de renovação da Igreja que tem de ter consequências e vai ter, inevitavelmente, consequências para o presente e para o futuro desta realidade que nós somos. Naturalmente, também todos sabemos e pensamos que quando se trata de sinodalidade ou de Igreja, aquilo que está em causa não é mais do que criarmos daquilo que está na gota parte que está nas nossas mãos, as condições para que as pessoas, dentro ou fora, possam viver da fé. Trata-se de propor verdadeiros caminhos para sermos cristãos, no sentido total e pleno deste termo. E nesse sentido, eu considero mesmo que esta sequência que o Papa Francisco nos propõe, inicialmente a alegria do Evangelho, dando continuidade àquele grande projeto da nova evangelização do Papa João Paulo II, Bento XVI, etc. A nova evangelização. E este momento que agora vivemos, mais centrado na sinodalidade, são, por um lado, duas vertentes da mesma realidade e, por outro lado, são uma certa sequência que tem a sua dimensão absolutamente lógica, considerando que não pode haver Igreja, sinodalidade, novos caminhos de vivência em comum, se não houver Evangelho pelo meio. Apareceu ali há pouco uma frase, nada sem Evangelho, penso que sintetiza bem isto, e que o Evangelho, com toda a certeza, tem de ter, e a evangelização
tem de ter e tem consequências inevitáveis naquilo que é o próprio modo como somos cristãos, como somos igreja, vivida esta mais numa perspectiva do para dentro ou na perspectiva do para fora. Em terceiro lugar, penso também, e penso que pode ser uma das conclusões deste nosso percurso, que não se constrói igreja, nem povo de Deus, nem sinodalidade, nem se progride nos caminhos do Evangelho, do ser cristão, voltados para dentro e voltados para fora, que são duas realidades também complementares, se não formos capazes de ajudar os cristãos e os não cristãos a fazer um caminho de aprofundamento doutrinal. Nós agora estamos muito a ir já às consequências, mas nós precisamos, nomeadamente enquanto Igreja, de fazer um caminho sério, seguro, profundo, de enraizamento doutrinal, a partir da Escritura, a partir da tradição da Igreja, a partir do magistério, a partir daquilo que tem sido ao longo da história este enormíssimo património no qual havemos de estar bem enraizados e que havemos de conhecer. Frequentemente pode acontecer que falemos de muitos temas que têm a ver com a atualidade da vida da própria Igreja e do mundo e da relação entre uma realidade e outra, sem que tenhamos esta segurança, vou dizer, doutrinal, teológica, que é absolutamente necessária. A segunda dimensão, além da formação doutrinal, tem a ver com o aprofundamento da espiritualidade, a dimensão espiritual da nossa vida, este tal enraizamento no Espírito Santo de Deus que tem feito praticamente sempre parte dos objetivos dos nossos planos pastorais, que é o que nos permite a escuta, é o que nos permite o discernimento em contexto orante, de abertura, de acolhimento de Deus, que depois se estende inevitavelmente e sempre ao acolhimento também dos outros. No fundo, para dizer que se trata de procurarmos os caminhos de estarmos em Igreja com alegria e com amor, em que todos nos sentimos e procuramos que todos se sintam envolvidos, porque se não nos sentirmos envolvidos, se não nos sentirmos em Igreja, se não tivermos estes fundamentos da doutrina, da espiritualidade, da fé, que tem diferentes formas de se exprimir e de se viver, nós não faremos caminho algum de sinodalidade. A sinodalidade pode aparecer como uma coisa estranha ou fora de tudo isto que é o nosso percurso de fé, de integração na Igreja, de encontro com Deus e de vivência dentro da comunidade cristã. E, portanto, há alguns pressupostos, por assim dizer, que não significa que nós, aliás, foi o que disse há pouco, identifico-me plenamente do Dom Armando, que fiquemos à espera de ter uma comunidade cristã absolutamente formada para depois iniciarmos estes caminhos, de modo algum. Mas é necessário que, enquanto procuramos fazer estes caminhos, que haja, efetivamente, percursos de formação a todos os níveis. E não significa que as pessoas intelectualmente, enfim, menos formadas, não tenham a capacidade igual ou superior para pensarem, refletirem, proporem e fazerem caminho e ajudarem outros a fazer o seu caminho. Mas na certeza de que é preciso, efetivamente, que os percursos formativos sejam uma realidade que se oferece e que, portanto, se propõe. No caso da nossa Diocese de Coimbra, foi aqui referido que já há alguns caminhos percorridos, mas eu gostaria de acentuar, sobretudo, que há caminhos a percorrer, sobretudo quando se trata mais daquele âmbito do ser uma Igreja verdadeiramente sinodal, do que propriamente naquele âmbito do fazer.
nós perdemos-nos muito frequentemente com o elenco das coisas que fazemos, umas vezes com mais sentido, outras vezes com menos sentido, sabendo exatamente o seu significado ou ignorando o seu significado, porque é costume, porque é tradição, porque fomos empurrados para isso, porque nos pedem, etc, etc. E, portanto, gostaria que nós investíssemos, sobretudo, neste âmbito do ser uma igreja sinodal, que tem com certeza consequências, mais até do que isto de realizar esta, aquela ou aquela outra ação que podem mascarar exatamente o verdadeiro rosto da sinodalidade, que é algo que se vive, que se sente, que se ensaia, que se experimenta na comunhão com Deus, na comunhão com os outros, na comunhão com a Igreja e com a humanidade, e mais do que fazer isto, aquilo ou aquele outro. Às vezes, estes momentos pontuais podem, efetivamente, e também aqui foi referido, mascarar, de algum modo, aquilo que é o verdadeiro rosto da Igreja sinodal. Se tudo isso for autêntico e brotar do Evangelho, brotar de uma nova forma de ser, pensar, sentir enquanto Igreja, com certeza que não será uma máscara, mas será revelação do verdadeiro rosto da sinodalidade. Depois, gostaria ainda de referir que na nossa Diocese de Coimbra, e tendo em conta aquilo que já somos, aquilo que já fazemos e aquilo que são os desafios que aí vêm, nós havemos de ter sempre esta perspectiva da continuidade. Não procuramos rupturas. É a Igreja que é sempre antiga, que é sempre nova, porque alicerçada no Espírito, e a perspectiva e a dimensão da continuidade, do meu ponto de vista, é essencial. A continuidade. Porque a Igreja não nasceu hoje, tem nos seus séculos e na sua história, com certeza, momentos muito diversificados, tem altos e baixos, mas é a mesma Igreja de Jesus Cristo. E não podemos cortar alguns momentos da história como se fossem alguns hiatos. Tudo isso faz parte do património de vida e de graça e de bênção, que faz parte integrante da vida da Igreja enquanto corpo de Cristo, mistério de comunhão. E nós, felizmente, como foi aqui referido, temos alguns indícios já de que podemos dar continuidade a alguns projetos, a alguns caminhos e até a um certo modo de ser Igreja sinodal, que, como referi, achamos bastante incompleto e achamos que é necessário desenvolver. Nomeadamente, aquilo que diz respeito a esta concepção da Igreja enquanto povo de Deus, tenho a convicção de que é já de algum modo uma ideia, uma realidade que está presente na nossa forma mental, inclusive na nossa forma organizativa, com muitas lacunas, sem tirarmos as últimas consequências, evidentemente, mas que é já um caminho iniciado. Também tenho a convicção de que este sentido da Igreja dita ministerial, que agora também está a levar este novo impulso com a aprovação ou a constituição de alguns ministérios oficialmente distribuídos por homens e mulheres nos diferentes setores da Igreja, como é o leitor, o acólito, o catequista e, no futuro, outros que as conferências episcopais poderão vir a propor, é também já uma realidade que tem uma história na nossa Diocese de Coimbra, não como ministérios instituídos, mas como realidades já existentes, pessoas nomeadas a partir das comunidades cristãs, leigos, concretamente, para serem cristãos no meio do mundo e desempenharem algumas tarefas, missões, ministérios dentro da própria comunidade cristã. Há um trajeto que pode ter continuidade. No que diz respeito à evangelização, também estou persuadido da convicção de que há já um trajeto muito bonito feito, não só no que diz respeito à catequese da infância ou da juventude, mas inclusivamente no que diz respeito ao primeiro anúncio e ao alargamento dos horizontes para a evangelização dos adultos. Não é uma experiência ainda alargada
mas há sementes muito bem lançadas e a germinar dentro da nossa Diocese de Coimbra, o que significa que essa preocupação da evangelização ou da nova evangelização já é uma realidade presente em nós. Podia continuar com alguns elencos e gostaria de me fixar finalmente neste assunto que foi aqui referido no fim e que também para mim é já um sintoma, um sinal evidente de que a nossa Igreja Diocesana está a caminhar no sentido de ser povo de Deus e viver a sinodalidade, que é o esforço que se tem feito nos últimos anos, embora em alguns casos, num outro aspecto, já dá muito tempo, para a existência efetiva e para que sejam relevantes dentro das comunidades os tais órgãos de participação e de corresponsabilidade. E aqui refiro-me aos conselhos pastorais, que inicialmente eram das paróquias e agora, no nosso caso, são maioritariamente das unidades pastorais. Quem não for capaz de constituir uma paróquia, uma comunidade, uma unidade pastoral que não tem este meio de participação, naturalmente falha num dos primeiros elementos, enfim, organizativos, que também tem a sua relevância para ser efetivamente uma comunidade a viver em sinodalidade. E quem diz os conselhos pastorais paroquiais, diz no nosso caso também a constituição das equipas de animação pastoral, que existem já em muitas comunidades e que são mais uma forma organizada de nós percebermos e mostrarmos e vivermos este rosto da participação, da sinodalidade em ordem ao discernimento dos melhores caminhos pastorais e de presença da Igreja no meio do mundo. Digo-vos isto assim com um tom positivo, porque estou persuadido também da convicção que é a partir de uma imagem já de algum modo positiva, embora reconhecendo todas as lacunas, problemas e defeitos, que nós estamos aptos a fazer caminho, que nós despertamos para a beleza da continuidade destes percursos. Mas não queria ficar simplesmente pela palavra continuidade, gostaria também de introduzir mais duas palavras que funcionam em uníssono, que são a inovação e a criatividade, evidentemente. Porque se ficamos pura e simplesmente na palavra criatividade, pode-nos dar essa sensação de que afinal é só aperfeiçoar um bocadinho aqui ou ali aquilo que já estamos a fazer para que sejamos uma igreja a viver segundo o ritmo que o Espírito de Deus quer que ela viva. Não. É preciso a ousadia da inovação e da criatividade. Não de forma irreverente, nem sem ser pensada, nem ponderada, evidentemente. Mas penso que nós, enquanto igreja local, animada pelo Espírito de Deus, alicerçada no Evangelho, como está na definição da nossa própria visão diocesana, havemos de ser capazes de encontrar, de forma ponderada e discernir adequadamente quais os caminhos inovadores e criativos que havemos de percorrer. Eu devo dizer-vos que há 10 anos não imaginava que algumas destas realidades que nós fomos desenvolvendo e a que fiz alusão fossem possíveis dentro de um curto espaço de tempo. E algumas delas não só foram possíveis, como hoje percebemos que não há possibilidade de retrocesso. Mas também estou convencido que há ainda uma margem muito ampla para a inovação e a criatividade, que passará sempre pelo coração de cada um, pelo caminho de conversão, pelo caminho de fé, pela adesão a Cristo, pela formação e, portanto, por uma disponibilidade para Deus e uma disponibilidade para a Igreja, que é a marca distintiva dos cristãos e que nós gostaríamos que alargasse a tantas e tantas pessoas dentro da nossa Igreja diocesana. A última palavra é para dizer um grandíssimo obrigado a todos aqueles que foram participantes destas jornadas,
alguns que participaram no todo, outros que participaram em parte, de acordo com as suas possibilidades, com o seu trabalho, etc. Mas para dizer que foi um grande gosto podermos participar aqui nestes momentos que trouxeram uma riqueza muitíssimo grande à nossa reflexão e que, portanto, nos hão de ajudar a continuar a fazer este percurso na continuidade, mas também na inovação e na criatividade. E a palavra é para os oradores, que foram bons, é para o programa, que também é lógico, do meu ponto, teve sequência, portanto, me agradou muitíssimo. E a palavra é também para aqueles que foram diretamente os organizadores, nomeadamente o Vigário Episcopal para a Pastoral, o Padre Manuel Carvalheiro, com o Secretariado Diocesano da Coordenação Pastoral, onde todas estas questões foram amplamente discutidas, até ao pormenor e até se chegar a este programa e a este elenco, com a participação de um bispo, esse é só um, de alguns presbíteros, de alguns diáconos e também de alguns leigos. Um secretariado que, felizmente, tem sido como que este motor a procurar incentivar e puxar por aquilo que são as diferentes realidades da vida da nossa Diocese, e a quem agradeço do fundo do coração, assim como a criação das condições para a realização destes momentos aqui no Seminário Maior de Coimbra, e àqueles que colaboraram na técnica, enfim, em alguns pormenores lá no secretariado, etc. Um bem-aja a todos, uma palavra de gratidão em nome da Igreja Diocesana, e que Deus nos ajude a dar continuidade a estes projetos, que são os do Espírito, aos quais, efetivamente, nos queremos associar. Convido-vos a concluirmos com uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Santa Maria de Coimbra, Santa Maria de todos os lugares, para que o percurso continue a fazer-se com a humildade própria de filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor. E uma boa tarde a todos. Boa viagem.